Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui mais uma vez nesse canal Dunamis levando o Evangelho. E eu vou dar continuidade no vídeo anterior, então parte 2. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre o meu desligamento da congregação, o porquê eu saí da congregação. E agora esse vídeo, que é o parte 2, é continuação, é eu mostrando o propósito da minha saída. O propósito da minha saída da congregação. E eu quero tentar ser o mais rápido possível, porque é muito grande, eu vou contar isso. Se você não entendeu, não vai entender, pode ser que você está pegando esse vídeo aqui agora e não possa entender. Mas aí corre no vídeo anterior, para que você, ali eu já começo a trazer alguma coisa. E lá eu até dou um conselho, que você possa entender o propósito que Deus quer na sua vida, que foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a fazer teologia, e comecei a estudar a Bíblia há 3 anos atrás. E desses 3 anos, 1 ano e meio foi teologia. E as coisas foram esclarecendo na minha mente. Eu continuei ali dentro da congregação, pregando o Evangelho. Eu tinha às vezes acesso ao púlpito. E dessas vezes que eu tive acesso, das poucas vezes que eu tive acesso, eu preguei o Evangelho. Já estudando a Bíblia, já fazendo um curso de teologia. Isso é meio complicado lá dentro, né? Mas foi bom, foi uma experiência maravilhosa. Mas o que acontece? Como eu expliquei no vídeo anterior, na parte 1, eu fiquei com dúvidas do que eu estava aprendendo e entendendo da palavra do Senhor, do que eu estava vivendo lá dentro. E eu fiquei 1 mês, falei, Senhor, me mostra qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer. Me mostra qual é o caminho que eu devo tomar. Eu saio ou fico? E eu fiquei. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei em uma outra denominação, que não era congregação, foi a Lagoinha. Exatamente, a Lagoinha. Aqui de Boston, a Lagoinha de Boston. E era uma igreja que, por causa da religiosidade, eu tinha um preconceito gigantesco, sabe por quê? Não só por causa da Lagoinha, mas aqui, as que estão no mesmo padrão, por causa da parede preta. Olha só, por causa da parede preta. Eu lembro que um dia minha esposa perguntou, ela já acompanhava via pregações e vídeo da Lagoinha, né, online. E ela perguntou pra mim, uma época, o que eu achava. Eu falei o que eu achava da igreja de parede preta. Eu falei, eu acho desnecessário. Pra que igreja de parede preta? Escuridão? Nós é luz. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele vai quebrando todos esses dogmas que tem na nossa cabeça. Porque um dia o Senhor colocou no meu coração de ir na Lagoinha. E isso foi quebrar um tabu. E eu convidei a minha esposa, vamos. Ela não acreditou. Eu falei, não, vamos. Ela falou, vamos. Foi a primeira vez na minha vida que eu pisei em outra igreja. Isso foi ano passado. No meio do ano passado. Isso ainda estamos dentro da congregação. E fomos na Lagoinha. Foi uma vez. Quando eu entrei, confesso que eu fiquei que nem cego em tiroteio, perdido. Porque é completamente diferente a liturgia do culto. O ambiente é diferente. A questão de louvor é diferente. Lá é banda. E são louvores gospels, né? São músicas gospels que são maravilhosos. As letras maravilhosas. Tem algumas que são heresia, tem algumas que são meio complicadas. Mas a maioria é tudo maravilhosa, edifica mesmo, de verdade, você sente a presença de Deus. Ainda mais dentro do ambiente onde todos estão ali para louvar a Deus. Então aquilo ali tudo para mim foi diferente.
foi completamente diferente. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu falo diferente, foi a questão do ambiente, parede preta, aquelas jogos de luzes, fumacinha subindo. Foi diferente de tudo isso, porque foi quebrar tabu na minha vida. Né? Foi quebrar uma religiosidade que eu tinha, um exclusivismo. Mas algo que foi muito diferente para mim, que eu lembro, que eu nunca vou esquecer, que eu achava que eu sentia isso só dentro da congregação, que foi a presença do Senhor. Eu senti a presença de Deus dentro daquela igreja. O Senhor me visitou grandemente. A mesma presença e até mesmo mais forte do que eu sentia dentro da congregação. Quando eu senti a presença de Deus, me perdoe, mas é difícil não lembrar e não se emocionar, porque foi forte. Quando eu senti a presença de Deus no primeiro culto, nos louvores, que são essas músicas gospels cantadas, e ali todo mundo num sentimento de adoração, ninguém estava ali para buscar a palavra. Ninguém estava ali para saber o que Deus ia fazer na vida, se amanhã ia ter isso, se ia ter aquilo. A igreja lotada, todo mundo estava ali para adoração. Se entregando, mão para cima, batendo palma, e glória a Jesus, aleluia, Jesus é meu Salvador. Adoração, adoração. E aquilo me encheu. Eu senti tão grande a presença de Deus, que o Senhor me mostrou que Deus, ele não é só de uma denominação. Não existe uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja de Cristo, a igreja invisível. A igreja que nós vemos é a igreja local, mas todas fazem parte do corpo, onde a cabeça é Jesus Cristo. Então, quando eu entrei lá e senti a presença do Senhor, o Senhor já me mostrou que a denominação que eu estava não era a única denominação que levava para o céu. E ali já foi um divisor de águas. Eu saí dali quase que arrebatado. Essa foi a verdade. Fui a primeira vez, fui de manhã na Lagoinha e à noite na congregação tocar. Fomos a segunda vez, eu sei que não foi direto, assim, 3 vezes em seguida. E eles têm um trabalho maravilhoso como igreja também. Uma igreja muito boa, muito top. É um trabalho muito bom com os membros da igreja. E ali verdadeiramente é membros. Trabalhos com jovens maravilhosos. Cultos específicos para jovens. Um ensino para criança. Então muita coisa me chamou a atenção ali dentro. E aí aquilo foi... Falei, caramba, meu. Que diferente. É tudo diferente, mas em tudo eu vejo Deus. E tudo que eles fazem é para glória do Senhor, para o reino de Deus. E eu lembro que teve um café com Deus. Café com Deus é o meu devocional. Teve um café com novos membros. Olha só, café com novos membros. O nome já mostra que você é um membro. E eu fui. Mas não era membro, nem novo membro, nem nos ia tornar membro. Mas eu fui para ver como que era. Porque eles iam explicar toda a estrutura da igreja. Confissão de fé daquela igreja. E naquele dia eu tive a oportunidade, né, de sentar para tomar um café. A gente acha que dentro da congregação existe aquela recepção amorosa, que realmente existe. E a gente acha que em outras igrejas, em outras denominações, não existe. Mas existe também. E às vezes até melhor. E a gente foi muito bem recebido, eu com a minha esposa e meus filhos. E eu lembro que o pastor, presidente daquela igreja, pastor Marcelo, ele sentou na mesa onde nós estávamos. E nós ficamos conversando por mais ou menos 1 hora.
E ele explicou bastante coisa. Ele teve aquele feeling, aquele sentimento de poder sentir um por um. Então ele foi rodando em todas as mesas, conversando com cada um, entendendo quem que era. Cara, aquilo foi maravilhoso. E ele mostrou alguns projetos e tal. E algumas, eu confesso que me chamam muita atenção. Muito mesmo atenção. O projeto que eles têm e tal. E eu voltei naquele dia embora pra casa perturbado. Perturbado no sentido bom, claro. O que acontece é que naquele dia foi o dia onde eu falei, não, o Senhor me mostrou alguma coisa hoje. E naquele dia eu comecei falei, meu, será que eu preciso tomar uma decisão na minha vida? Porque o Senhor me mostrou algo. Eu fiquei naquele dia pela manhã e à noite eu não fui congregar na congregação. E eu e minha esposa bastante falamos, o que nós vamos fazer? O mesmo sentimento que estava no meu coração estava no coração dela. Pedi orientação a um brother, o Bruno, e ele com todo amor e todo carinho, Bruno Leão, lá da Lex Teologia, que ele foi um cara crucial para minha decisão. Ele não falou para mim, porque eu pedi orientação, porque era a única pessoa que eu tinha, assim, com conhecimentos bíblicos, que era meu professor, e eu peguei uma amizade, uma intimidade com ele, então eu me abri com ele. O que estava na minha mente, o que estava no meu coração, o que eu tinha vivido, né, aquela semana. E eu falei, ô Bruno, eu preciso de uma ajuda, tipo de capelão, eu preciso de uma ajuda, de uma orientação. E ele nos deu uma atenção enorme para mim e para minha esposa. E sabe o que foi mais incrível? Ele não sendo também mais da CCB, sendo um professor de teologia, ele falou para mim aquilo que eu falei no vídeo antigo. David, saiba que você vai rasgar a sua identidade. Nunca mais eu esqueço disso. E ele falou, busca Deus e o Senhor vai te mostrar o que você tem que fazer. Então, David, aí ele começou a me aconselhar. Veja o que é melhor para você e para tua família. É isso que é servir a Deus. Primeiramente, servir a Deus é servir em casa. Entendeu? Ele falou, então veja o que é melhor para você, para os teus filhos. E ele foi falando, ele falou, eu conheço a Lagoinha, ele foi falando da Lagoinha para nós. Mas, cara, resumindo, a conversa foi bastante, chegou a arrancar lágrimas da gente. E o conselho dele não foi saia da congregação. Saia que ela é uma seita, saia que ela é... Não. O conselho dele foi, peça orientação a Deus. Toma uma decisão com paz e cabeça fria. Pense no que você vai fazer. E ele falou, e saiba, por isso que eu falei da porta fechada, da porta aberta no vídeo passado. Ele falou, saia, se você tomar essa decisão de sair da congregação, saia com a porta aberta. Para que se não der certo, você vê que não quer aquilo, porque é um outro ambiente, é outra coisa, você cresceu dentro da congregação, pode ser que você não se acostume com tudo aquilo que você vai começar a viver. Você tem o direito de voltar. Foi isso que ele me falou, com essas palavras. Você vai ser recebido muito bem de novo dentro da congregação. Mas em tudo, peço orientação de Deus. Rapaz, aquilo ficou dentro do meu coração. Isso foi num sábado de manhã. No domingo de manhã, nós fomos de novo na Lagoinha, eu e minha esposa. Esse vídeo já tá terminando. E eu, antes de sair de casa, minha esposa estava se arrumando as crianças, terminando de arrumar as crianças. E eu sentei no sofá, fechei o olho e comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Pai, eu vivi coisa no primeiro culto inexplicável lá dentro. Eu vi que o Senhor se manifesta lá também. Que eles também são meus irmãos. Senhor, agora Tu sabe o desejo, sabe o que eu estou passando no meu coração. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero entender qual que é o propósito da minha vida. Eu devo sair ou não devo sair da congregação? Eu quero que o Senhor me mostre qual é o propósito. É sim
ou é não? Se eu devo sair ou se eu não devo sair? E nós fomos naquele dia. Chegando lá na hora do culto, toda a liturgia do culto deles e tal, chegou na hora da palavra, da pregação, da mensagem, eu abri a Bíblia. Simplesmente, essa mesma Bíblia que eu tô com ela aqui hoje. Eu abri ela e caiu em Mateus 5. Mateus 5 na página do versículo 37. E aí, enquanto ele estava falando sobre algumas coisas da igreja, né, trazendo alguma mensagem para a igreja, eu abri a Bíblia e caiu no Mateus 5, na página do versículo 37. Aí eu li. Quando eu li, assim, foi o primeiro versículo que eu bati o olho, eu li escrito assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando eu li isso aqui, eu já fiquei chocado. E aí ele pegou e terminou de dar a mensagem, eu deixei a Bíblia aberta naquela página, aquela parte, e ele pegou e falou: agora vou trazer a mensagem que o Senhor tem me mostrado nessa semana. E aí na hora já apareceu lá atrás, né, que eles têm os telão e eles dão um título para a palavra. Apareceu o título da palavra, era assim: o seu sim é mais que 3 letras. Quando eu vi aquilo, eu já me choquei. De novo, pela segunda vez. E aí quando ele falou: agora vamos ler um versículo muito pequeno. Mateus 5:37. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Porque, há minutos atrás, 30 minutos atrás, quando eu estava em casa, eu tinha conversado com o Senhor. E uma oração não necessariamente é de joelhos e tal. Sim, isso é maravilhoso fazer, mas uma oração é uma conversa íntima com Deus. E na minha oração eu conversei com Deus a respeito disso. E ele leu exatamente esse versículo: seu sim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Irmãos, irmãs, aquilo me chocou, eu senti tanto a presença de Deus e o Senhor começou a falar comigo através daquele homem. E ele falava: o seu sim é muito mais que 3 letras. Deus está falando para você que é sim, tem um propósito na sua vida. Muitos não, e ele foi decorrendo, ficou ali uns 15 minutos pregando nessa linhagem. O Senhor tem um propósito muito grande na tua vida, homem. Muitos vão te chamar de louco. Muitos não vão entender o que eu estou fazendo na tua vida. Muitos vão falar assim: ah lá, se perdeu, agora está na igreja da parede preta. Está na igreja da parede preta. Mas saiba que o Senhor tem um propósito na tua vida. E esses que vão falar isso, vão te chamar de louco, vão falar que você está perdido, que agora você está na igreja de parede preta, nessa nova vibe, ele usa isso. Mas saiba que um dia eles vão chegar até você para ouvir a palavra de Deus que tem na tua boca. Porque esse é o propósito que eu tenho na tua vida. E ele falou nessa linhagem. Eu chorei aquele culto todo, só parecia que tinha eu lá dentro. Experiências que eu vivi dentro da congregação, eu comecei a viver ali dentro. O Senhor falou face a face comigo, através daquele homem, daquele pastor. Engraçado que a palavra para ele não foi revelada naquele momento. Ele já estava com a palavra aberta há muito tempo, porque é a Bíblia. Mas o Senhor trouxe a mensagem para ele durante a semana, e durante a semana ele trabalhou o texto. Deus trouxe o texto para ele. A presciência de Deus é maravilhosa. A onipotência, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus é maravilhosa. E o Senhor falou tanto comigo naquele dia. E o Senhor me mostrou qual era o propósito que eu tinha que seguir. Naquele dia eu saí dali tendo certeza da decisão que eu teria que tomar. Confesso que demorou eu assimilar isso, porque é um choque. Levou 1 mês para mim absorver tudo aquilo. Eu tinha certeza que o Senhor tinha falado comigo. Qual era o propósito?
Mas eu precisei de um mês. E esse um mês eu fiquei dentro de casa. Não fui nem na congregação, nem na Lagoinha, nem em outra denominação. Só dentro de casa buscando o Senhor. Porque foi uma decisão muito difícil que nós tomamos. Depois dessa decisão, eu fui na casa do meu cooperador, que é muito amigo meu. Expliquei para ele, contei tudo desde o começo, desde como aconteceu lá na parte 1 do vídeo, como esse que eu tô contando agora. E eu comecei a contar para ele. E aí expliquei tudo. E aí a esposa dele pegou e falou assim, David, Deus aí confirmou mais uma vez. Foi quando você mandou mensagem para nós falando que queria conversar com nós, isso foi no meio de uma semana. O Senhor me mostrou o que seria. Então, quando você veio falar, eu já sabia. Vai, que Deus tem um propósito lindo na sua vida. E foi assim que eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Depois eu marquei a reunião, que nem eu falei no vídeo 1, e onde eu comuniquei para o ministério da igreja o meu desligamento. Então, o que você faça mesmo? Busque a orientação de Deus para saber qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Olha eu aparecendo aqui de novo, rapidão, só para fazer um comentário que aí no vídeo quando eu fiz, deu a entender-se que eu sou membro da Lagoinha. Não, eu não sou membro da Lagoinha. Eu estou visitando outras instituições, inclusive continuo em vez em quando indo na Lagoinha. Tem uma outra igreja que é mais ou menos a mesma pegada, a parede preta, como também já fui na Assembleia, então eu estou conhecendo novas denominações. Não sou membro de nenhuma ainda, por causa que eu quero entender a confissão de fé de cada denominação, para que não entramos no engano. Então, só um esclarecimento e bora seguir por vídeo de novo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, curta e compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus, levar o Evangelho. Graça e paz.